Histograma. O histograma é um gráfico formado por retângulos unidos em que a base equivale ao intervalo de classes e a sua altura à frequência. A construção de histograma tem caráter prévio em qualquer estudo e é importante indicador da distribuição de dados. Na qualidade, esta ferramenta é utilizada para analisar determinados problemas. Quando utilizar um histograma? Dependendo do tipo de dado que estamos trabalhando ou do problema que queremos resolver, usamos uma ferramenta diferente. Assim, o primeiro passo para desenhar um histograma ou começar qualquer análise é sempre coletar os dados. Os dados de um indicador de interesse para a qualidade podem ser divididos em classificação. Os resultados possíveis serão apenas afirmações ou negações, como peça defeituosa ou não defeituosa, entrega atrasada ou não atrasada, cliente satisfeito ou não. Contagem. Os resultados são números inteiros, por exemplo, o número de risco em uma peça ou o número de acidentes no mês. Contínuos. Os resultados podem ser quaisquer número dentro de um intervalo, ou seja, peso, comprimento e gasto mensal. Como construir um histograma? Anotar todos os dados de uma análise, contar a quantidade de valores coletados durante a tabulação de dados, determinar qual é a amplitude R de toda a tabulação. A amplitude é o maior valor encontrado menos o menor valor encontrado. Dividir o valor da amplitude R em um certo número de classes K. Este valor de K é a tabela segundo a quantidade de dados totais da tabulação conforme a seguinte tabela. Determinar o intervalo de classes utilizando a seguinte fórmula: H é igual a R dividido por K. Determinar o limite da classe ou os pontos limites. Simplificando a determinação do limite de classe, tomar a menor medida individual de tabulação. Utilizar esse número que será o valor inferior para a primeira classe. Construir uma tabela de frequências baseada nos valores calculados acima. Construir um histograma baseado na tabela de frequências. Este histograma é uma forma gráfica que fornece uma rápida visualização da distribuição para uma determinada medida. Diagrama causa e efeito. Foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa em 1953 na Universidade de Tóquio, para representar a relação entre alguns efeitos que poderiam ser medidos e o conjunto de possíveis causas que produzem o efeito. O diagrama causa e efeito é uma representação gráfica que permite visualizar facilmente a cadeia de causas e efeitos do problema. O diagrama mostra a relação entre as características da qualidade e os fatores e representa a relação entre o efeito de todas as possibilidades de causas que contribuem para esse efeito. Para cada um dos efeitos existem inúmeras causas dentro das categorias como as 6 M's: método, mão de obra, matéria-prima, máquinas, mensuração e meio ambiente. Através de uma lista de possíveis causas, as mais prováveis são identificadas e selecionadas para uma melhor análise. Examinando cada causa, observa-se os fatos que mudaram, como por exemplo, desvios de norma ou dos padrões. Esse diagrama tem a forma de uma espinha de peixe e resulta da forma na qual as diversas causas se dispõem no diagrama. O objetivo deste diagrama é identificar e solucionar falhas. Para que se chegue na causa do produto com defeito, devemos analisar os 6 M's. Método é o método utilizado para executar o trabalho ou um procedimento. Matéria-prima é utilizada no trabalho que pode ser a causa do problema. A mão de obra pode ser a pressa, imprudência ou mesmo a falta de qualificação de mão de obra podem ser causa de muitos desses problemas. As máquinas, que muitos problemas podem ser derivados das falhas dessas máquinas e pode causar falta de manutenção regular ou mesmo se for operacionada de forma inadequada. Medida, qualquer decisão tomada anteriormente pode alterar o processo e ser causa do problema. E meio ambiente, onde o ambiente pode favorecer a ocorrência de problemas. Está relacionada neste contexto a poluição, poeira, calor ou falta de espaço. E como fazer as anotações do seu diagrama? O cabeçalho contém título, data e autor. O efeito contém o indicador e qualidade e o enunciado do projeto, e é escrito do lado direito, desenhado no meio da folha. Eixo central. Urna flecha horizontal, desenhada de forma a apontar o efeito, usualmente desenhada no meio da folha. Categoria representa os principais grupos de fatores relacionados com o efeito. As flechas são desenhadas inclinadas e as pontas convergindo para o eixo central. A causa, que é a causa potencial, dentro de uma categoria que pode contribuir com o efeito. As flechas são desenhadas em linhas horizontais apontando para o ramo de categoria. E a subcausa,
que é a causa potencial que pode contribuir com uma causa específica e são ramificações de uma causa. Razões e benefícios do diagrama de causa e efeito. Razões: identificar as informações a respeito das causas do problema, organizar e documentar as causas potenciais de um efeito, indicar o relacionamento de cada causa e subcausas demais ao efeito ou característica de qualidade, reduzir a tendência de procurar uma causa em prejuízo do desconhecido ou esquecimento de causas potenciais. E os benefícios: ajuda a enfocar o aperfeiçoamento do processo, registra visualmente as causas potenciais que podem ser revistas e atualizadas e prever uma estrutura para o brainstorming, envolvendo todos. Folha